Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um estudo, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós falamos disso aqui outros dias e eu queria dar uma ultrapassada aqui para deixar esclarecido essa importante passagem da palavra, o Senhor nos chamando a entender a palavra, e nós achamos ainda que não é assim. Nós seguimos para a nossa igreja, para a nossa denominação, e aí ficamos sentados só ouvindo alguma coisa e vamos embora como se estivesse satisfeito. Mas o Senhor chama para entrar na palavra, para comer a palavra, para mastigar a palavra. Precisa entender essas coisas para que a gente possa alcançar a misericórdia dele e entrar com os nossos na eternidade junto com ele, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de justiça e nós precisamos entender, eu já falei também isso outro dia, o Senhor não suporta o religioso. Está lá em Apocalipse, ele deixa claro, diz que vai vomitar o religioso. Porque o religioso, ele se sente acomodado como se fosse salvo. E ele não é salvo. Não é na condição de não levar dentro da palavra do Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos prestar atenção aqui para que a gente acelere em nosso coração esse entendimento. E o Espírito Santo vem para dar esse entendimento. É para isso. O Senhor conquistou o Espírito Santo na cruz. Ele é nosso, é para nós. É em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, em 1 Provérbios, abra aí. Livro de Provérbios, capítulo 1, em nome de Jesus. Eu vou começar aqui no versículo 2. E o versículo 2 diz assim, ó, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entenderem as palavras de prudência. Então, está dizendo que a palavra do Senhor, os livros que o Senhor escreveu, os provérbios, é para conhecer a sabedoria e a instrução. O Senhor está dizendo para que nós busquemos essa sabedoria e busquemos essa instrução. Por que ele está dizendo para fazer isso? Porque é essencial. Não é só o pastor que lê a Bíblia e nos passa. Nós precisamos fazer os nossos estudos, sentar com o Senhor na nossa mesa, conversar com Ele através da palavra. Isso tem que ser diário. Amém, irmãos? Glória a Deus, em nome de Jesus. Quando ele usa aqui a palavra aqui, prudência, ó, prudência, eu anotei aqui para não ter dificuldade. Entender as palavras de prudência. O que é prudência? Prudência é cautela, é zelo. Buscar a palavra com cautela, com zelo, porque atrás disso existe a armadilha do entendimento errado. E Satanás está por trás disso. É uma batalha que nós temos. Glória a Deus, entendeu aí? Versículo 3, então. Para receber a instrução do entendimento. Instrução do entendimento. Aonde se acha isso? É no pastor Chico, no pastor Pedro, no pastor Zé, no pastor Antônio. É na palavra, é no Senhor. Ele é o próprio entendimento, ele é a sabedoria do Pai. Amém? Precisa entender isso. O Senhor é a própria palavra, ele é a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne. Amém? Glória a Deus. Olha, vamos lá aqui, ó. Para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para se receber a instrução do entendimento, entender o que é justiça, amém? O que é juízo, com equilíbrio, equidade é equilíbrio. Por que a palavra nos orienta dessa forma? Porque para você sair do equilíbrio é facinho. É muito fácil, é uma linha tênue, uma linha fina. Às vezes você está para o lado errado, direito. Às vezes está do lado errado, esquerda. Ele fala isso para Josué, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque as pessoas, os pregadores, os mestres, que deveriam estudar profundamente isso aqui em oração, em jejum, eles simplesmente vêm copiando seus líderes. A palavra é para eles também. Eles precisam colocar isso no coração para passar de coração. Lá em João 16:8, o Senhor diz que o Espírito Santo vem, está dizendo que vai e vai enviar o Espírito Santo. E ele vem para ensinar a justiça, o juízo e o pecado. O que é a justiça de Deus? Você só vai saber com o Espírito Santo. Não é com o pastor. O que é juízo de Deus? Você só vai saber com o Espírito Santo. O que é o pecado? Que tamanho é o pecado? Isso é simples, irmãos. Quando a gente aprofunda na palavra, a gente se acha que não é pecador. Mas quando você aprofunda, você vê que você é cheio de pecado. Porque o Espírito Santo está apontando o que é pecado. Que nós não entendemos, porque acha que o mundo evoluiu, o mundo é assim mesmo. Todo mundo faz assim. Mas o Senhor não muda. Ele fala lá em Malaquias, eu sou o Senhor, seu Deus, e não mudo. Ele não mudou, não mude. Não mude você. Em nome de Jesus, amém? O 4 diz assim, para dar ao simples prudência, ao simples equilíbrio. Simples, pessoa simples.
equilíbrio, para que não saia da palavra. Zelo, equidade. E aos moços, conhecimento e discernimento. Discernir o que é certo, o que é errado. O que a palavra está dizendo, o que não está dizendo. O que parece que ela está dizendo, que todo mundo, muitos falam, né? Somente o que parece que ela está dizendo. Precisa entender de fato o que ela está dizendo. Porque elas são 66 livros completos. E todos se entrelaçam no mesmo assunto. Glória a Deus. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conselhos. Glória a Deus. Amém. E o 6 diz assim: para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas preposições. Então, a palavra do Senhor está aqui para você entender os provérbios, a interpretação deles, as palavras dos sábios e as suas preposições. Então vamos entender aqui, em nome de Jesus, quem são os sábios. Em Daniel 12, no versículo 10, diz assim: muitos serão purificados. Isso aqui está apontando para o final do tempo. Aqui nós estamos em Apocalipse. Daniel está falando dos últimos dias desse sistema que nós conhecemos aqui. Isso aqui está terminando. E no versículo 10 diz assim: muitos serão purificados nesse tempo, e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Presta atenção nisso aqui, ó. Nenhum dos ímpios vai entender o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Mas quem que é sábio aqui? Só pessoa inteligente, que tem uma grande sabedoria? Não. Os sábios são o que conhecem a palavra. Por quê? Porque eles estão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a sabedoria que está neles. O Senhor nos chama de sábio quando nós entendemos o que Ele está falando conosco. Amém? Em nome de Jesus? No mesmo 12, o versículo 3 diz assim: os que forem sábios, os que tiverem entendimento, conhecimento, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Fulgor do firmamento são estrelas. Como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinarem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Esse aqui é o brilho que o Senhor dá para aqueles que conhecem a palavra dele. Amém, irmãos? Está entendido aí, em nome de Jesus? Eu estou tentando passar para os irmãos, tentando convencer os irmãos que estiverem vendo esse vídeo da importância de ler a palavra, de entender, de buscar esse entendimento. E ele tem que ser buscado no Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Voltemos então aqui para Provérbios. Agora nós vamos no versículo 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Temor é respeito. O respeito que você tem ao Senhor é o princípio do seu entendimento, do seu conhecimento. Porque você respeitou o Senhor. O Senhor está dizendo para você se instruir naquilo. E pelo respeito que o Senhor tem para você, que você tem pelo Senhor, você vai fazer o que Ele está falando. É o princípio do conhecimento, esse sentimento de respeito por Ele. Porque Ele vai abrir a sua mente para você entender exatamente o que Ele está falando. Porque se vocês prestaram atenção, tem gente que não vai entender. Não tem como entender. Não existe possibilidade de entender, porque não está aberto para essas pessoas. Como não estava para os judeus no tempo do Senhor. Eles não conseguiam entender. Amém? Glória a Deus. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha a palavra que o Senhor usa aqui. Os loucos desprezam a sabedoria. Por que o Senhor chama de louco? Porque se você, filho de Deus, filha de Deus, cair no lugar errado da eternidade, é porque é loucura. É loucura, porque aqui está. Se você buscar aqui todo o entendimento de como que é uma vida sem o Senhor na outra vida, no outro mundo, na outra vida, irmão, isso é uma loucura, é insuportável. Ela é insuportável. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. O homem está indo para lá enganado, mas não foi feito para o homem. Ele não vai suportar isso aqui. Ele vai ter que conviver com algo insuportável eternamente. Por isso que o Senhor chama de louco. Os loucos desprezam a sabedoria. Os loucos não querem ser sábios. É isso que o Senhor está falando. Se nós formos aqui a Mateus 25, vai falar da parábola das 10 virgens. Amém? Então presta atenção que eu vou ligar o versículo 7 na parábola das 10 virgens. E você pode ligar em Mateus 7 também, que é aquele que faz a casa na rocha, que é prudente, e aquele que faz a casa na areia, que é louco. Um construiu no Senhor, que é a palavra, o outro construiu em nada. Amém? Então presta atenção aqui. O versículo 2 aponta para isso. 5 delas
eram prudentes, 5 eram loucas. Aqui é uma divisão da igreja. O Senhor está apontando aqui uma divisão da igreja do fim dos tempos. A metade da igreja estava preparada, a metade é louca, não quis entender, fingia que entendia, sentava no ar-condicionado num banco bom e estava bom demais. Ia para lá com os amigos e voltava satisfeita. Nunca pegou numa palavra de entendimento. Aqui diz claramente aqui, ó, as virgens estavam com suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Umas 5 tinham azeite, 5 não tinha. 5 tinham o Espírito Santo, 5 não tinha o Espírito Santo. Eram loucas, é isso que o Senhor está falando. Se você não tiver o Espírito Santo, isso é loucura. Não vai funcionar do jeito que você está fazendo. É isso que o Senhor está falando. Deixa de ser louco. Busca o Espírito Santo. Mais claro que isso eu não consigo passar. Amém, irmãos? Glória a Deus. No versículo diz assim: as loucas disseram às prudentes, dá o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É como se falassem, dá entendimento para nós. Não estamos entendendo nada do que está acontecendo aqui. Nós estamos apagando. Não estamos entendendo o que está acontecendo. Lembra lá de Daniel 12:10? Os ímpios não vão entender. Os insensatos não vão entender. Os loucos não vão entender. Amém, irmão? Glória a Deus. Então é uma palavra de não muito tempo, para que a gente possa desfrutar dela e fazer um estudo até aí, na sua Bíblia, na sua casa. Faça isso. Busca a palavra, busca o Senhor em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele e para a salvação tua. Não seja louco. Seja prudente, seja sábio, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, o seu entendimento. Deus te dê entendimento. E eu falo para você o que ele disse para Josué: não desvie nem para a direita nem para a esquerda, siga a linha. O Senhor é o seu pastor, é ele que você tem que seguir, em nome de Jesus.